Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Não está dando para ver muito, mas está meio apagado, não? É assim mesmo? Agora melhorou. Tá ok, Rose, tá ok, Rose, tá ok. Já acenderam, Rose. Obrigado. Eu tinha certeza que vocês estavam alegres e felizes. Mas eu precisava ver. Né? Não é pelo tema, certamente. É pelo feriado de amanhã. Mas olha, meus irmãos, nós temos que obedecer dois tipos de lei. As leis civis do país que nós estamos. Essas leis, inclusive, nos obrigam a defender a pátria e a realizar todas as atividades sociais necessárias para o progresso do nosso país. Segurança, serviços públicos, etc. Mas nós temos que obedecer a essas leis também, a lei moral. Uma é um tribunal que nós conhecemos aí do mundo, se a gente falhar nas leis do país. Essa aqui é o Tribunal da Consciência, que é mais rigoroso do que o outro tribunal. Bom, para que eu estou falando isso? Porque todo o nosso estudo hoje vai girar em torno dos interesses do tribunal da nossa consciência, que muitas vezes não tem relação com as leis do país propriamente dito, que devem ser obedecidas sempre. Muito bom. Tem gente que não tem tanta certeza assim, mas o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo está na Bíblia. Existem 14 citações do Velho Testamento e 169 do Novo Testamento. Tudo citações que o próprio Jesus fez, ou do Velho, ou as que ele falou e foram grafadas no Novo Testamento. Por exemplo, o Sermão da Montanha tem trechos em 19 dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, esse capítulo do amar os inimigos está no Sermão da Montanha, tem o trecho dele. O objeto desse Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver qual é. Começando pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem os princípios da ciência espírita. Toda a ciência, filosofia espírita tem bases nesta obra. O Livro dos Médiuns é a parte prática desta ciência espírita, que é a relação com o mundo espiritual. Trata disso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais, o aspecto, a consequência religiosa dos outros dois livros. Porque a filosofia espírita e a comunicação com o mundo espiritual trazem como consequência o aspecto religioso da ciência espírita. Muito bem. E nós temos que fazer isso aí com essas leis morais. Aprender, enriquecer, se iluminar, se aceitar e progredir. É obrigação.
repelir, verificar, escolher, recolher e guardar. Quer dizer, nós temos que usar a inteligência. Evangelho não é para a gente decorar e ficar falando igual o papagaio. É para usar e desenvolver a nossa inteligência. Para isso, nós temos várias inteligências reconhecidas pela psicologia, como essa de Howard Gardner, as inteligências múltiplas, aquela do QI, tão almejado por muitos. A inteligência emocional, do quociente emocional também. A inteligência moral e a inteligência espiritual. Isso já é de domínio da psicologia. Então, o Evangelho é para a gente desenvolver a nossa inteligência. É uma coisa que nem todos compreendem. Pensa que Evangelho é fechar os olhos, ficar repetindo as palavras, fazer uma oração e resolver o problema da vida. É o contrário. A vida começa quando a gente aplica o Evangelho em cima de tudo o que acontece ao nosso redor. Leis morais, a quem devemos amar, todos sabemos. Jesus confirmou o Velho Testamento. Amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Muito bem. E aí estão os 14 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E temos que amar os inimigos. Dentre os 14 capítulos tem um especial para o amor aos inimigos, que é o que nós estamos estudando esse mês. Amar inimigo. Aí a gente pergunta assim, você tem interesse por esse capítulo? A maioria das pessoas diz assim, não, eu não tenho inimigo. Aí a gente pensa, né? Porque não pode falar. Quanta ignorância. Parece que nós só temos inimigos, meus irmãos. Bom, se você pega o dicionário, você vai ver o que é inimigo. Adversário, contrário, que aborrece, que é mal, opositor, rival, competidor. Aí você já começa a perceber que pode ser, o negócio é mais espalhado do que eu pensava. Mas é muito mais que isso. E o inimigo não se apresenta com uma face só, não. Ele se apresenta com muitas caras. Não é? Então, nós temos que ver esta expressão amar o inimigo com mais cuidado do que geralmente a gente aborda esse assunto. De qualquer forma, vamos três ali, uma cara feia, né? Podia ser mais bonito. Mas pode ser, sim. Inimigo pode ser muito bonito. Bom, nós temos que amar o próximo, amar os membros da família. Os inimigos podem estar em qualquer próximo que se aproxima de nós e também na nossa família. Aliás, a nossa família, segundo a visão espírita, é o local ideal para a gente encontrar os inimigos, aqueles espíritos a quem no passado nós temos compromissos, débitos, e precisamos resolver muitos assuntos. Muito bem. A causa de termos esses problemas de reencontrarmos-nos com o passado de forma não muito agradável estão na nossa falta de misericórdia, na nossa violência em vez de brandura, nas nossas impurezas no modo de pensar, agir e sentir, na falta de humildade que gera uma opção de problema. E não sabermos utilizar os aspectos da consolação e compreender as aflições das nossas relações com o próximo. Bom, a solução de tudo isso está na nossa compreensão possível
das coisas de Deus, porque de Deus diretamente, impossível. Os espíritos disseram, não tem jeito de compreender Deus. Falta no homem o sentido para compreender Deus. Mas nós podemos compreender aspectos da sua lei, do seu reino, das moradas, compreendendo a nossa morada, inicialmente a terra, onde nós estamos morando, e a sua justiça. Que o Espiritismo demonstra com clareza, não só com os fatos da vida que nós estamos como encarnados, como também das histórias que contam os espíritos das realidades do mundo espiritual. Bom, vocês viram isso o mês inteiro, que foi muito bem apresentado o assunto. Amar inimigo não é sentir confiança, ternura, amizade, simpatia, afeição, trocar coraçõezinhos de amor. Não é isso não. Sentir prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo? Que é isso? Claro que não. Forçar para que não haja diferença entre eles e os amigos. Ora, não é isso. O ensinamento não é esse. Amar inimigo é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Já pensou? A importância, a dificuldade disso e a importância disso para a nossa saúde, para o bem-estar daqueles que vivem conosco, inclusive para o nosso inimigo, como nós vamos ver. Perdoar e não opor-se à reconciliação. Vamos e venhamos. Temos que vencer grandes obstáculos dentro de nós, principalmente do nosso orgulho, não é? Quando nós nos propomos a reconciliação, principalmente quando fomos prejudicados. Muito bem. Retribuir-lhes o mal com o bem. Imaginou? Isso é um exagero? Será que isso não é um exagero? Retribuir o mal com o bem? Poxa, melhor não... Bom, que eu não retribua nada, tudo bem. Mas retribuir o mal com o bem? Todo mundo sabe que no Evangelho está escrito assim mesmo. Mas como retribuir o mal com o bem? Olha, esse amor aos inimigos não tem por fim aprovar as más atitudes dele. Negativo. E Jesus ensinou coisas relativas. Visa sensibilizá-los para a reforma interior. Então, nós vamos ver um exemplo com Jesus. Os inimigos de Jesus, em praça pública, puseram lá uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério. E, como eles eram inimigos de Jesus, tentaram Jesus para que Jesus não cumprisse a lei do país. Para que ele, certamente, fosse parar num tribunal. E perguntaram assim, a questão relativa ao Velho Testamento que mandava apedrejar a mulher que fosse pega em adultério. Mulher e homem. Só que o homem estava sempre escondido, a mulher que era pega e apedrejavam ela. Muito bem. Então fizeram a pergunta relativa a esse apedrejamento. Se podiam fazer o apedrejamento da mulher. Jesus ficou escrevendo na areia. E quando todos estavam muito satisfeitos com pedra na mão, etc., Jesus mandou, muito bem, atira a primeira pedra, todo mundo. Quem estiver sem pecado. Pronto. Até hoje, todos nós fomos beneficiados e sensibilizados por Jesus para a nossa reforma interior relativamente
ao julgamento dos erros dos nossos irmãos, relativos, inclusive, a assuntos como esse. Que pedra é essa? Então, todo mundo saiu da praça, começando pelos mais velhos. E, no final, até as crianças, os jovens que estavam lá saíram. Visa reconduzi-los para o caminho do bem. Hoje foi o último dia do imposto de renda. Então, os inimigos de Jesus perguntaram para ele se era lícito pagar o tributo a César. Já queriam comprometer não mais com as leis dos judeus, mas com as leis dos romanos. Seria muito pior para Jesus. Se Jesus dissesse, não paga os impostos, não. Pronto. Ia cair num tribunal relativo a isso. Mas o que é que Jesus disse? Todo mundo sabe aqui nessa sala. Dai a César o que é de César. E mais. E a Deus o que é de Deus. Mandou não só pagar o tributo, como lembrar-se que além de tributo nós temos que dar a Deus aquilo que dentro de nós podemos realizar na obra do bem comum, do amor, da fraternidade, etc., da vida. E até hoje nós sabemos, aproveitamos essa lição. Aquele diálogo de Jesus com Pilatos, o inimigão, que Pilatos era um inimigo de Jesus, porque acabou sendo. E um debochado, porque virou para Jesus e questionou. Os judeus diziam que uma das coisas que Jesus tinha feito, que merecia a prisão e etc., é que ele dizia que era rei, estava competindo com César, de uma certa forma. Aí Pilatos pergunta, debochadamente, não pode ser de outra forma. És rei? E Jesus, que era rei, na verdade, não negou e disse, tu dizes, eu o sou, mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos compareceriam para que eu não caísse na mão dos judeus. Muito bem. Até hoje nós estamos ligados a esse reino de paz, de amor, de entendimento, de etc., que Jesus propôs e gravou na mente da humanidade. Então vocês vejam, os inimigos provocam. E o que Jesus responde a eles? Coisas que os fazem progredir. Mas é preciso falar com o coração para alcançar o outro coração. Como Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como emociona até hoje a todos nós estas expressões do Cristo. E mais, palavras de Jesus grafadas por João no capítulo 12. Quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Exatamente. Moisés disse isso lá atrás no Velho Testamento, que viria um espírito grandioso que atrairia todos quando fosse levantado. Era a maneira de que ele seria morto pelos homens na cruz. Então disse Jesus, atrairei para mim atração. Vamos estudar essa questão. Livro dos Espíritos, questão 888. O amor é a lei de atração para todos os seres vivos e organizados. Lei moral.
São Vicente de Paulo, hein? Comentando uma questão que dizia a respeito à caridade, à esmola. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica, lei física. Então, o amor é lei moral e lei física. Para os seres vivos e organizados, é lei moral. Para a matéria, é lei física. Amor é confirmado. Da comunhão dos princípios subatômicos, a atração dos astros. Tudo que gira no universo se liga, se relaciona, se atrai por forças que os homens chamam lei da atração universal, eletromagnetismo, não sei o quê, mas a expressão básica para tudo isso é amor. O universo está ligado pelo amor. E o que é amar, afinal? Bom, o amor é atração. Nós podemos, utilizando Emmanuel, no livro Emmanuel, quando fala de fluidos materiais e espirituais, lembrar com Emmanuel que amar é a misericórdia, simpatia, piedade na lei moral, na atração moral. E na atração física, afinidade e magnetismo. Afinidade dos elementos, hidrogênio com oxigênio, formando água, e outros elementos, cloro com sódio, formando sal, que todos nós conhecemos, afinidade. E as leis do eletromagnetismo, que gerenciam todos os processos das ligações atômicas. Aplicando a lei da atração, a diversidade da maneira de sentir a presença de um amigo, de um inimigo, decorre de uma lei física. A lei da assimilação e da repulsão dos fluidos. Vamos ver isso. Um amigo é agradável, assimilação, nós temos um prazer imenso. A lei da atração dos fluidos, a gente sente que está recebendo algo e também emitindo algo para o amigo. São os sentimentos que se inserem no campo de fluidos do quadro espiritual, em que todos nós convivemos, sabendo ou não, conhecendo ou não, aceitando ou não, nós estamos num mar de fluidos em que os nossos pensamentos e sentimentos os poluem ou os enriquecem de modo permanente. Muito bem. E o inimigo? A impressão é penosa. Os fluidos de um inimigo nos arrepiam. Você chega num lugar que você é mal recebido, etc. Você sente, quem tem sensibilidade apurada, arrepia e outras coisas mais, né? Sai daí, seu fluido negro, negativo. Sai daí. Muito bem. Aí vem as obsessões e as subjugações. Nesse mesmo mecanismo. A ação dos inimigos desencarnados decorre exatamente disso. A imantação fluídica. Atraído. Por que existe uma imantação, essa atração? Porque inimigo, geralmente, é um cobrador. É alguém que foi ferido no passado, ou numa encarnação passada, ou nessa mesma, etc. Muito bom. Então, existe uma causa, existe um motivo, uma energia no campo da mente, dos pensamentos, que permitem esta aproximação. Subjugações, etc. Autorreajustamento. Aí tem uma vítima e um inimigo. O que você prefere ser? Vítima ou inimigo? É uma questão muito interessante que a gente sempre fala nesses estudos do inimigo pensando nos outros. Mas acontece que nós podemos ser o inimigo.
Mesmo que o espírito, vamos supor que seja um espírito nos perseguindo. Nós, às vezes, os prejudicamos no passado. Nós é que somos devedor a eles. Eles estão cobrando. Eu estou enrolando meio campo, porque muita gente fica muito tranquilo quando estuda esses assuntos, pensando sempre que o inimigo é o outro. O inimigo é o outro. E quer que se resolva nos tratamentos da desobsessão, que se expulse aqueles espíritos, como se não tivesse nada a ver com eles. Aí a doutrina espírita explica, olha, a cura da obsessão se dá com a compreensão dos dois lados, de quem está encarnado e do espírito. Eles têm que modificar o pensamento. Por isso é que se estuda o Evangelho de Jesus, aqui, por exemplo, em todas as salas, de modo permanente, para atingir encarnados e desencarnados, porque o desencarnado também ouve o Evangelho que é estudado. Bom, o autorreajustamento, se você quer bombardear um inimigo que está te perseguindo, bombardeia ele, mas não é com revólver, é com a prece. A prece provoca ondas eletromagnéticas de grande poder de ação que alcança o campo mental e físico daquele a quem nós dirigimos o pensamento. E ele expande, então, suas forças e muda ao longo do tempo. Não pensa que você vai resolver isso com uma prece. Às vezes você tem que rezar uma vida inteira para alcançar algum resultado, porque o caso às vezes é complexo. Mas, na prece nós recebemos a ajuda das correntes mentais. Correntes mentais daqueles que estão pensando como nós estamos orando. Ou seja, se o meu sentimento é de amor real por alguém que eu quero atingir, as ondas mentais de todos os que estão pensando do mesmo modo como eu se associam à minha, me dão força. No campo do espírito, meus irmãos, as energias se unem. Mas se dá o mesmo com as energias do mal, viu? Toma cuidado. Quem alimenta os maus pensamentos se alimenta de correntes mentais negativas. Pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. É esse o objetivo da vida, porque todo mundo é filho de Deus. E Deus não tem preferência por nós. Nós não somos os preferidos de Deus, como muita gente pensa. Todos somos filhos de Deus. O que é perdoar dívidas ou ofensas? Pela lei da atração, o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. É vantagem se aproximar de Deus ou não é? Então, o amor, a lei da atração, funciona em todo sentido. Pela mesma lei de atração, Deus nos aproxima dos espíritos a quem devemos no passado. Olha como é que Deus age com sabedoria. Em vez, tem muita gente que pensa que Deus afasta os inimigos um do outro. Não, ele ajunta para resolver o problema, porque o objetivo com Deus é o amor universal. Que uns se perdoem as pessoas se perdoem uns aos outros. Então, estão esses inimigos, como eu já disse, no próximo, nos inimigos propriamente dito ou na família. As causas das dívidas estão
nas bem-aventuranças do Evangelho, que são os capítulos 5 ao 10, e o apoio estão naqueles 4 primeiros capítulos. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem o significado desses capítulos do Evangelho, os 14 primeiros. É um conjunto de capítulos que se complementam, que estão integrados um no outro. A gente estuda um capítulo por mês, mas, na verdade, enxergar o conjunto sempre nos permite um melhor entendimento das coisas. Muito bem, como é que Deus nos aproxima? Nós gravamos tudo o que acontece conosco, meus irmãos. Tudo. Nesse livro Evolução em Dois Mundos, nós aprendemos que existe uma geometria elementar que todos conhecemos, mas existe a geometria transcendente, que diz respeito à genética, aos cromossomos. Tudo que nós fazemos fica gravado em nós mesmos. Tudo. Pensamentos, sentimentos, ações. Hoje não tem muita dificuldade, porque com o telefone celular, a gente compreende a facilidade de gravações em geral. Pensamentos, sentimentos e emoções ficam gravados na estrutura do nosso ser, que é muito mais complexa em termos de eletricidade e magnetismo do que os aparelhos que o homem fabrica. Tudo fica gravado. Roteiro da libertação. Você está interessado mesmo em se libertar dos inimigos, da perseguição, da obsessão, de subjugação, coisas parecidas. Resolver problemas na família, com filhos, com amigos, entre aspas, etc. Com chefes. Problemas, você não tem saída. No capítulo 10, nós estudamos a misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os pecados. Mas se não perdoares, vosso Pai não vos perdoará os pecados. Deus não perdoa? Não consegue. Não consegue. Como? Deus não consegue perdoar? Deus só trabalha com amor. Então, quando Ele ajunta os inimigos, é para que eles aprendam a se respeitar, a se amar, etc. Se a gente não aceita, se a gente não perdoa, Deus não consegue perdoar, porque o trabalho com Deus é trabalho do amor. Antes de orar ao Senhor, ide reconciliar-se com vosso irmão. Consequência. Capítulo 11. Qual o mandamento maior da lei? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito. E o próximo como a si mesmo. Fazer os outros que queiramos que os outros nos façam. Ou nós levamos isso a sério, ou ficamos a vida inteira aí com a Bíblia embaixo do braço, decorando frase, pensando que estamos resolvendo problemas de religião, e depois nós vamos para o inferno. Em vez de ir para o céu, vai para o inferno. O inferno que eu digo são regiões menos agradáveis no mundo espiritual, e elas existem. Tudo que os profetas disseram, falaram, escreveram, que está lá na Bíblia, etc., se resume nessa lei.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Bom, amar o inimigo. As frases do Cristo. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Parecem absurdos. Quando Jesus falou isso, era um verdadeiro absurdo. Porque os homens com o inimigo era espada no pescoço. Não tinha conversa. Era esse o clima das relações humanas naquela época. Mas hoje melhorou já bastante. Mesmo assim, é uma história difícil de se acreditar. Mas é melhor acreditar, viu? É melhor acreditar. E eu não vou ficar pregando nada, não. Está escrito. Acredite se quiser. E se puder. Porque tem gente que não consegue, não pode. Mas dê um jeito. Porque é verdade. Tem coisas como essa. Não resistais ao mal que queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe a outra. Kardec explicou isso. Não é para ficar dando a cara para o sujeito bater de um lado, bater à vontade do outro. Não é não. É que os inimigos que vêm na nossa família, por exemplo, fazem muito mais do que bater na nossa cara uma vez, duas ou 10. E nós não conseguimos tirar o rosto. De alguma forma, os laços são profundos e as dores também. Mas se eles estão colados a nós, nós temos que resolver o problema em bases do amor. É um dos exemplos que a gente pode usar para raciocinar. Se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregue o manto. A mesma coisa. Tem situações na vida de sociedades, de entendimentos, em que nós perdemos. E não tem como deixar que o mais forte, ou mais inteligente, ou mais isso, mais aquilo, nos vença e leve o produto do nosso trabalho. Mas não é para entregar assim, qualquer um chega e toma e não, nós temos a justiça humana, as leis humanas, etc. Quando pudermos recorrer. Está falando de coisas do interesse do tribunal da consciência. É uma coisa que a gente tem que usar a inteligência para poder desenvolver dentro de nós a compreensão dessas temáticas. Acontece isso é o que acontece no mundo, gente. É o que acontece no mundo. Nas heranças. Dentre outras coisas, nas lutas de interesses dessas coisas, etc. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Não está mandando você sair feito um louco aí, com qualquer um andando, porque... Não. É que às vezes nós não sentimos, a nossa alma reconhece que tem que andar com alguém que muitas vezes não nos agrada, mas não sai do nosso lado e nós andamos os quantos passos necessários para aquela criatura mudar o pensamento. Bom, dai àquele que vos pedir, não repilais aquele que vos quer tomar emprestado. Bom, esse negócio de dar esmola, essa esmola miserável que a gente dá, R$1, 0,50 centavos, não é isso não, gente.
Não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Não é R$1, não. É, às vezes, muito dinheiro. Quando a nossa consciência nos faz pensar, sentir a pressão das circunstâncias que nós não podemos fugir e que são necessárias. Meu Deus, já são 9 horas? Eu ultrapassei o horário, né? Vocês me perdoam? Estou perdoado? Nesse momento eu sou o inimigo da paz de vocês. Viu? É isso, meus irmãos. O estudo não está terminado não, mas eu não ia conseguir terminar mesmo, viu? Que a paz de Deus fique no coração de todos. Tá?